Meus amados, a paz do Senhor, estamos aqui na nossa oração do meio-dia. Já temos passado o período aqui de joelhos na presença do Senhor em oração. E agora quero trazer aqui uma reflexão para os irmãos. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Algumas pessoas tendem a pensar que a ação de Deus acontece sempre em intervenções milagrosas, sempre em ações de milagres extraordinários, de livramento, de operações extraordinárias de Deus na vida do seu povo. Nós temos aqui no texto que acabamos de ler uma ação preventiva de Deus com relação à vida do seu próprio filho. As ações preventivas nem sempre são confortáveis, agradáveis, como esta que nós estamos vivendo, de ter que ficar trancados dentro de casa, nessa experiência de enclausuramento, de isolamento social, e não é uma experiência agradável, né? Mas como é toda a ação preventiva, né, sempre é desagradável. Também não foi nada agradável para José e Maria ter que sair da sua terra por conta de uma situação de perigo, por conta de uma situação delicada, né? A orientação do Senhor para José era que ele se levantasse e fugisse para o Egito, naquela ocasião em que Jesus, como uma criança, estava sob a ameaça de morte. Não seria mais fácil para Deus intervir milagrosamente, realizar um milagre e impedir toda aquela ação monstruosa, violenta, aquela ação inaceitável, cruel por parte do rei Herodes? Às vezes a gente tende a pensar que em tudo na nossa vida Deus vai agir de forma a intervir com ações milagrosas, quando às vezes a orientação de Deus é uma ação preventiva. É uma maneira que a gente tem que entender que Deus, Ele é quem garante a nossa segurança, é verdade, Ele é quem garante uma vida segura, mas como diz o Salmo 127, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E esse texto aqui não está dispensando a ação humana, a atividade humana, de forma alguma. Ele está dizendo que se confiarmos apenas em nossos recursos e habilidades, talvez fracassaremos, mas que devemos unir, né, as nossas ações, unir os nossos esforços com a ação de Deus sobre nossas vidas, para que tudo ocorra de forma favorável em nosso viver. E aqui nós temos uma ação preventiva tão difícil, né, de uma família ter que largar a sua terra e se tornar refugiados em um país estranho, em uma outra nação. Jesus, quando criança, teve essa experiência de ser um refugiado num país distante, numa situação de prevenção, para que a sua vida pudesse ser preservada. Era uma ação preventiva. Assim como nós estamos orientados a permanecer trancados em nossas casas, em nossos lares, por conta desta situação,
né, que é também uma ação preventiva, não foi agradável para eles, não é agradável para nós, ainda que é uma situação que não se pode comparar de forma alguma, mas é uma ação preventiva. Nós temos aqui, né, um período que está marcado para a gente ficar nessa situação, e nós ficamos ansiosos para que essas medidas possam cumprir o seu propósito e a nossa vida volte à normalidade o mais rápido possível. Mas nós temos aqui uma família que vai se refugiar no Egito, e a orientação é que eles deveriam permanecer lá até segunda ordem. E as Escrituras diz que a família ficou lá até a morte de Herodes. Isso, segundo os estudiosos, demorou mais de 2 anos para que aquela família pudesse retornar à sua terra, retornar à sua pátria, em uma ação preventiva de Deus, em uma ação preventiva. Deus deixou com que as coisas tivessem o seu curso natural, mas agiu preventivamente nesse momento. Então, não é agradável, não é confortável, né, a situação, mas é uma situação em que nos encontramos, né, numa ação preventiva. Que Deus possa dar a você sabedoria, capacidade de utilizar-se deste momento para resgatar algumas coisas que talvez estavam tão esquecidas por conta da agitação, da ocupação, de tantas responsabilidades e esse ativismo, né, que toma conta da nossa geração. É um momento da gente resgatar algumas coisas que foram esquecidas ou que até passaram a ser difíceis de serem conservadas por conta, muitas vezes, das demandas, né, que a vida nos põe, nos apresenta. É uma oportunidade para estar a sós com Deus, uma oportunidade para estudar as Escrituras, uma oportunidade para resgatar a comunicação no lar, o diálogo familiar, uma oportunidade para resolver questões, né, que precisam ser resolvidas através de um diálogo, através da exposição, né, transparente de algumas coisas que dentro do estresse, da agitação do dia se tornam muitas vezes difícil por causa da indisposição e por causa da agitação e até mesmo do estresse e da incapacidade emocional de lidar com o assunto de forma sábia. E nesse momento em que nós estamos mais aquietados nesse sentido de agitação e ocupação, não sei como é que está a sua mente, né? Porque às vezes paramos o corpo, mas a mente parece uma máquina acelerada, trabalhando incansavelmente. Que você desacelere seus pensamentos e possa direcioná-los, possa ter foco neste momento e procurar a se utilizar desse instante para construir alguma coisa de positivo no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família de uma forma muito especial, e quero convidá-lo para nós fazermos esta oração juntos, nesse momento que estamos concluindo aqui o nosso momento de oração. Pai eterno, soberano Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Quantos companheiros e companheiras deste trabalho de oração não desejaram neste dia, Senhor, fazer aquele mesmo trajeto que eles fazem todos os dias para vir a esta casa e nos reunirmos aqui neste momento de oração, neste momento de súplica. Peço que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais, que a presença do Teu Espírito possa ser, Senhor Deus querido, maravilhosamente manifestada em suas vidas. Abençoa cada família, abençoa o Teu povo, Senhor, neste dia, que eles possam desfrutar da Tua presença, Senhor, da Tua alegria neste dia, Senhor. Meu Deus amado, nos dá um restante de abençoado, guarda-nos, Senhor. Ó Deus querido, nunca precisamos tanto da Tua proteção como nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo. Envia-nos o Teu socorro,
o teu auxílio, Senhor. Assim fica com todos nós, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, e nós vamos ficar transmitindo o nosso momento de oração, né, todos os dias aqui, né, a partir das 12 horas, nós estaremos transmitindo o nosso momento de oração aqui no templo. Deus abençoe os irmãos, amém, a paz do Senhor a todos.